Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que foi o processo de criação do meu desenho da quarta personagem do RPG de Percy Jackson. Os outros três estão linkados aqui na playlist, então vai lá dar uma olhada. Até agora eu já desenhei um filho de Ares, uma filha de Hecate e uma filha de Dioniso. Então são três personagens bem diferentes. A personagem que eu estou desenhando agora se chama Violeta Garcia. A Violeta cresceu só com o pai, a mãe dela é Afrodite, que é a deusa do amor, mas quando ela foi para acampamento, ela viu que não se identificava muito com o que a mãe dela representava e ela não gostava muito da mãe também. Então, ela fez o juramento e se tornou uma das caçadoras de Ártemis. Por conta disso, a Afrodite ficou irada com a própria filha e decidiu amaldiçoar ela, o que é a cara dos deuses gregos, então gostei bastante desse detalhe. E por conta disso, a Violeta sempre está com sapatos que não combinam. É meio bobinho, mas eu acho que combina bem com a ideia do Percy Jackson, seria o tipo de maldição que afetaria um dos personagens assim. E esse contraste de uma personagem que seria filha de uma deusa que representa o amor, que não é ligada ao amor de forma nenhuma, é bem interessante do ponto de vista narrativo até. Mas enfim, vamos nos concentrar aqui no desenho. Por ser uma caçadora de Ártemis, a Violeta ela precisa usar o arco, que é a arma mais tradicional aí, que nem um patrulheiro, um ranger, né, do D&D. E quando eu estava fazendo os modelos, eu escolhi três poses que eu achei que poderiam combinar com o personagem. E eu confesso que as duas primeiras eu achei meio esquisita, a terceira foi a que eu gostei mais de preparar o rascunho e me deixou mais confortável. E aí quando eu mandei para a jogadora, ela acabou escolhendo a primeira e eu achei que eu não conseguiria fazer isso direito, mas no final das contas eu acho que deu tudo certo. E olhando em retrospecto, eu acho que ter escolhido uma pose bem diferente foi até melhor para mim, porque isso me forçou a explorar o desenho de um jeito diferente. Eu tive que buscar outras abordagens e sair da minha zona de conforto, o que é muito bom para quando você está desenhando, apesar de nem sempre os resultados serem do jeito que você espera. E o arco é uma arma muito diferente da outra que eu já tinha desenhado até então, porque o arco ele precisa que o corpo inteiro esteja em movimento. E quando eu faço todo esse movimento do corpo, onde tem que estar puxando a corda, tem que estar segurando a flecha, tem que envolver todo esse dinamismo da pose. E eu acho que isso dá muita personalidade pro desenho. Agora, sendo sincero, eu não fazia ideia de qual seria o design da personagem antes de eu botar a mão na massa. Porque diferente do Damian, da Zelda e até da Maya, que eu já tinha mais ou menos um design bem definido, afinal de contas, eles estavam só com a blusa do acampamento meio sangue e não tinha muito segredo em como que seria o resto da roupa deles. A Violeta, por outro lado, por ser uma caçadora de Ártemis, ela não está no acampamento. Então eu não tinha essa noção da blusa do acampamento meu sangue. Eu tinha que criar alguma coisa nova. Então, de início, eu pensei, ok, eu tenho definido que ela vai usar esses sapatos, então eu preciso encontrar alguma coisa que seja meio urbana, mas também possa servir para talvez alguma coisa na floresta, alguma coisa desse tipo. Então eu coloquei essa jaqueta nela, que poderia servir de proteção e que poderia se mesclar a um ambiente urbano melhor. E eu pensei no começo em colocar talvez algum short nela para facilitar a mobilidade ao invés de alguma espécie de vestido. E logo eu percebi que essa não era uma boa ideia, então eu adotei o design com a calça jeans, que é bem parecido com o do Damian, mas até aí tudo bem, eu acho que não tem problema nesse aspecto, porque ela tem uma personalidade dela e o design dela vai ser diferente em outros aspectos. E agora falando dos sapatos. Como os sapatos são parte importante da personagem, até estão envolvidos na história dela, eu queria aproveitar e colocar talvez easter eggs e referências. Então, se eles vão ser amaldiçoados pela Afrodite, eu coloquei como se um dos sapatos dela tivesse o coraçãozinho, para ser aquele lembrete ali de que a Violeta não pode esquecer de quem ela é filha. E aí, no outro, eu coloquei um símbolozinho com um A, mas na frente eu troquei para ser uma flechinha, para ser aí uma brincadeira com a Artemis e as flechas. Terminada a primeira parte do desenho, eu fui para a segunda, que é o lobo. Como a Violeta tem esse familiar que é o lobo marrom, eu quis colocar ele aqui porque eu acho que seria uma composição legal e também um tipo de desafio. Eu nunca tinha desenhado um lobo antes, então colocar ele aqui, encontrar as formas geométricas que funcionam de base para ele, foi bem interessante, eu achei divertido até. No começo eu não estava gostando muito do resultado, as patas para mim principalmente foram um problema, mas eu não deixei isso me impedir de avançar no desenho. Eu fiz o que eu costumo fazer, que é eu deixo a parte que está me incomodando de molho ali por um tempo enquanto penso sobre ela, mas vou fazer alguma outra parte em que eu sei que eu posso avançar logo. E além do lobo, outro elemento que compõe a imagem é a pedra em que o lobo está subindo, porque até então eu não tinha colocado nenhum elemento do cenário também.
E achei bem legal colocar aqui, talvez eu passe a usar isso com mais frequência mais na frente. E logo depois eu passei para as pinturas, né? Eu não tinha ainda definido muitas cores dela, além do cabelo, da cor do lobo e da cor de pele. Então eu pude brincar, eu coloquei a jaqueta verde no início, nesse verde escuro, porque eu achei que podia ser uma brincadeira legal com a ideia da jaqueta urbana, né? Que seria uma cor mais comum, mas que ao mesmo tempo remeteria ao que a gente tem de noção da natureza, que combinaria ali com a Artemis. Depois de brincar um pouquinho com as cores e encontrar uma margem ali que eu achei legal, eu defini as cores e parti pro lobo. Como eu comentei, era pro lobo ser meio marrom, um castanho meio avermelhado, então eu deixei ele perto desse tom de bronze aqui. Feito isso, eu enviei para a jogadora para ver o que, é que ela achava até então, e ela disse: eu não gostei muito da cor da jaqueta, eu acho que ela podia ser mais escura. E eu fiquei pensando nisso, porque de fato, talvez alguma cor mais pesada pudesse dar um foco diferente para a personagem. E eu deixei isso de molho, fui brincando com outras cores e procurando que outras referências da personagem eu poderia usar. Porque a calça jeans já era de um tom meio azul escuro e eu não queria puxar para o preto nem para o cinza, porque eu acho que esses valores iam fechar demais o desenho. Foi aí que eu pensei em pegar a bandeira Aeroace, que é como a Violeta se identifica, e coloquei as cores delas em cima da personagem para encaixar os tons nas peças de roupa. E isso funcionou tão bem, porque a blusa por baixo da jaqueta já era de uma das cores da bandeira, num tom levemente diferente. Eu pude só ajustar isso e todo o resto foi se encaixando muito bem. A jaqueta no tom do amarelo mais escuro, assim, combinou com a personagem, deu uma leveza e combinava com o arco também. Quando chegou a parte de trabalhar com sombreamento, eu fui para a parte mais simples primeiro. Eu achei que o lobo seria mais fácil, eu tive muita dificuldade em encontrar um sombreamento que funcionasse legal para ele, e até agora eu acho que não é o ideal. Mas, para não me prender demais a isso, fui para a personagem. Só que diferente dos desenhos que eu estava fazendo até agora, eu quis colocar uma terceira parte nas cores. Porque até então eu tinha só a parte clara e a parte que estava na sombra. Eu quis colocar alguns focos de luz, porque a pedra em que o lobo está em cima tinha uns focos de luz e estavam com os 3 tons. E eu não queria que isso ficasse muito distante do resto do desenho. Então eu fui para o desenho cuidar dessa parte. Com isso definido, eu fui para a flecha. Eu tinha deixado o espaço da flecha separado porque eu achei que seria melhor desenhar todo o resto do desenho para depois ver como é que eu encaixaria a flecha ali. Eu acho que agora, pensando em retrospecto, eu poderia ter feito um pouco mais diferente, ter deixado pelo menos o esboço da flecha logo. Mas, enfim, eu ajustei a altura da flecha e procurei alguns modelos de flecha que eu acho que combinariam com a personagem. No início eu pensei em fazer algo como a flecha do Hank, do Caverna do Dragão, que é como uma flecha de energia. Só que eu acho que não passava muito a ideia. Então fui para as flechas mais tradicionais e coloquei essa que teria uma flecha com 4 hastes. E eu acho que a simplicidade aqui teve o próprio valor e combinou perfeitamente com a personagem. E quando praticamente tudo já estava pronto, eu me dei conta de que os focos de luz estavam errados. A luz que estava incidindo sobre a personagem estava vindo do canto superior esquerdo para a direita, enquanto as luzes que estavam na pedra vinham do canto superior direito para a esquerda. Então eu tive que mexer nisso também. E o resultado é esse que a gente está vendo agora.